E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, analisando a grande vitória do Verdão para cima do Corinthians, no placar de 1-0, gol de Flaco Lopes. O Verdão que chegou a 15 pontos e está na segunda posição do Campeonato Paulista, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? A gente olha para a vitória do Palmeiras ontem, é claro que é uma vitória importante. Claro. O estadual de São Paulo, eu não tenho dúvida em afirmar, é a menor das pretensões do Palmeiras. Mas esse jogo aqui, ele está em outro patamar. No ano passado, o Palmeiras foi superado pelo Corinthians, né, nas partidas que fez. Foi um ano em que o Corinthians ficou na garganta do Palmeiras. Pela primeira vez na história, o Corinthians passou pelo rival em 2 mata-matas, da decisão do Paulista e na caminhada da Copa do Brasil. Então o Palmeiras, que já tinha enfrentado o Santos, vencido na Vila Belmiro, já tinha enfrentado o São Paulo, vencido o Barueri, olhou para o jogo de ontem como o Corinthians, né, que popou contra o Capivariano, e ontem foi um derby força máxima, eletrizante, com tudo que um derby traz, né? Com toda a rivalidade, já rodando os melhores momentos. Foi um jogo disputadíssimo, assim, no qual muita coisa valia. E parece que você conhece um pouco sobre essa história de derby, Praz. Valia muito o jogo. Claramente, você vendo o jogo ontem, valia muito para os dois. E não valia muito, para quem não está por dentro, não valia muito pela classificação, por pontuação, valia muito pela rivalidade, independente de qual a competição que fosse. O clássico é maior do que o campeonato. Né? E também pelo que o Rezec falou, ano passado, óbvio que não ganhar a Libertadores, não ganhar o Brasileiro da maneira como foi, deixou a torcida do Palmeiras machucada. Mas, assim, os palmeirenses que eu falo, o que mais pesou foram as derrotas, as eliminações para o Corinthians e na maneira como o Palmeiras jogou, principalmente. Né? Isso pegou muito. A cobrança era muito grande em cima do Abel, em cima dos jogadores, por causa disso. E aí, essa vitória no Clássico de ontem é uma resposta e um sopro, não de tranquilidade, porque no meio da semana já tem mais, né? Mas foi uma vitória muito, muito importante para o Palmeiras. Alguém marcaria pênalti nesse lance? Ontem o PC Oliveira ficou sozinho no fechamento. Você marcaria, Praz? Te falar, eu sou goleiro, né? A resposta mais lógica seria que eu não marcaria, né? Mas você marcaria? Mas analisando friamente, tá? O goleiro é um jogador como qualquer um. Muita gente fala assim, pequena área o goleiro é intocável. Não é intocável. Né? A pequena área do goleiro não é do goleiro. A pequena área é só para posicionar a bola e bater o tiro de meta. É a única função da pequena área. Não tem outra função. Se liberasse bater o tiro de meta em qualquer lugar, a área não precisava. Uma jogada no meio de campo, 2 jogadores, o cara lança uma bola, o atacante raspa e o zagueiro vai com o braço e atinge o rosto, atinge a cabeça do outro jogador. É falta. Eu rodo de Hoje novo para a gente debater. O Memphis escorregou, vocês já sabem, perdeu o pênalti, com a polêmica de que o Andrés teria cavado literalmente a terra para ele escorregar. A gente vai debater isso também. Fato é que, assim, eu vi um Corinthians jogar bem. O Corinthians não venceu o jogo, mas eu achei o Corinthians superior ao Palmeiras. E o Palmeiras, cara, com o Carlos Miguel fazendo uma grande partida, né? Um jogador, por razões óbvias, muito vaiado pela torcida, que há pouco ele defendia. E um Palmeiras que nos contra-ataques começou a mostrar perigo. Ó, vai ter esse lance pouco antes do gol, né? Que o garoto Luigi ganha a bola do Mateuzinho. O Mateuzinho consegue recuperar, mas já era um sinal de que o Palmeiras, no contra-ataque, estava começando a ficar confortável no jogo. Abel vai ser expulso, que não é uma novidade, né? É a primeira dele no ano, mas tá longe de ser uma novidade, o Abel expulso. Reclamou o jogo inteiro da arbitragem e nesse momento ele estava aplaudindo a decisão do juiz e foi expulso. E o gol vai sair num chute desviado. Eu não vejo nenhuma culpa do Hugo ali, porque a bola desviou. Ele faz o que pode, não sei se o Praz concorda, e no rebote o Flaco faz o gol da vitória e vai comemorar desse jeito. Então vocês imaginem como é que ficou o estádio na hora, uma confusão, tal. O Flaco comemorou desse jeito, diante de torcida única, levou cartão amarelo por isso. Diga, Jéssica. Ele se passou, né? Oi? Se passou. Na voadora, na bandeirinha, achei que ele se passou, assim, não tem por que fazer isso. Embora seja clássico, tem rivalidade, acho que a provocação faz parte. É uma resposta do ano passado, né?
Não, tudo Quando bem. O Yuri faz a mesma coisa no Allianz e os jogadores do Palmeiras também acham ruim. Então, mas assim, eu acho que ali tem uma questão com a torcida, sabe? Eu acho que você falta um respeito com a instituição adversária, embora tenha rivalidade, eu entendo. Tenha provocação, eu entendo também. Mas eu acho que esse cuidado... Ele faz bem esse cuidado, sabe? Sim, não, eu concordo. Pra que dar uma voadora onde tem O cuidado ele símbolo tomou aí, ó, não respondeu. Porque se ele responde a qualquer uma... Ali. Olha lá, o cuidado ele tomou aí, ó. Não respondeu a ninguém, sabia que ele ia tomar cartão amarelo, não respondeu a ninguém. Ele foi debochado pra caramba. Foi debochado. Mas normalmente acontece isso, Zeke. Um Palmeiras e Corinthians, não me lembro o ano que foi, o Borja fez alguma coisa... E aí deu uma confusão, o Felipe Melo foi pra cima do Maicon, eu atravessei o campo. Felipe Melo, não acredito. Brigamos com todo mundo. Felipe, tem certeza? O Borja foi o único que não brigou. Saiu caminhando assim, olhando pra trás, cruzou os braços e ficou olhando. E o mundo explodindo. E o mundo explodindo. Porque assim, eu acho que a provocação não é fazer uma militância. Foi o Luciano que há pouco tempo fez na Neoquímica também, não foi? E aí assim, eu acho que acaba faltando um pouquinho de respeito aí com a torcida, sabe? Com o torcedor que tá ali. Que também, claro, estava xingando ele de volta. Mas... Cara, eu tenho muita dúvida sobre o que pensar. Porque podia ter implodido. O regulamento. Eu não tenho uma briga, né? Eu não tenho um vaticínio, uma coisa assim. Também não tenho, cara. É certo, é errado, deve, não deve. Eu não consigo. Eu não sei se na hora que eu fizesse um gol desse é o que eu ia fazer. De verdade, assim. É verdade. Eu não consigo ter uma resposta se o Flaco errou, se o Luciano errou, se o Yuri errou. Enfim, eu não sei. Eu acho que a questão é que é confesso a minha total o jogador não pode tirar falta de opinião sobre isso. Tá na regra. Isso eu já acho uma regra que tá errada. Eles tiram e se sujeitam ao amarelo. O jogador não pode fazer isso também. Eles fazem e levam amarelo. Eles acham que é o preço a pagar ali, leva amarelo. Mas o amarelo, na comemoração, assim, cara, eu acho que é um preço super pagável. Super pagável. Tirar a camisa e comemorar... Eu não gosto dessa regra. Acho que Qual que você não gosta? De tirar a camisa, de levar cartão amarelo para tirar a camisa. O jogador tem a liberdade de comemorar. É um momento de muita euforia. Tem que se controlar para não tirar a camisa. Mas aí como é que você coloca? Pode tirar a camisa, mas não pode estar a bandeirinha. Mas a voadora na bandeirinha... o início do jogo, beleza. A bandeirinha tem um símbolo do outro time. A gente preparou um material, inclusive, para mostrar... Assim, por princípio, talvez não fosse legal, mas eu confesso que eu também não consigo condenar quem faz. Não condeno, mas assim... Entende? É muito difícil, na hora de um gol desse, cara... Torcida única, você não tem torcida para... A sua torcida não tá lá para você correr e comemorar com ela, né? Essa excrescência. Eu, pelo menos, acho que é uma excrescência, torcida única. São Paulo pratica... por determinação do poder público, você não tem nenhum torcedor, não tem ninguém de verde, porque nem de verde pode entrar. A única coisa que me leva, desculpa, Rezec, a achar que talvez não seja bom fazer é porque a gente vive num estado de violência tão grande hoje com o futebol. O futebol desperta tanta coisa, às vezes ruim, porque um gesto desse pode inflamar mais ainda. Uma coisa no estádio, enfim, brigas. Eu acho que é o único motivo que talvez eu falo assim, é melhor não fazer. Porque o ambiente hoje está todo muito bélico no futebol. Assim, as pessoas estão muito nervosas vendo futebol, tudo é motivo para brigar, para discutir, enfim. Talvez seja o único motivo, mas eu repito, assim, condenar o atleta quando faz é difícil, cara. Agora, a explosão dele de alegria do gol, né, com exceção da voadora na bandeirinha, demonstra muito como estava engasgado tudo isso no Palmeiras. Né? Sem dúvida. Precisava vencer esse jogo de qualquer jeito. E pela maneira que foi, assim, na raça, na insistência, no contra-ataque. Né? Era um Palmeiras que apostava muito na força física no jogo. E aí quando o gol sai na reta final... O Palmeiras já devia estar se achando injustiçado no jogo pela marcação do pênalti, porque muita gente achou que não foi. Enfim, isso tudo vai... Né, vai criando aquela atmosfera dentro do atleta, assim, pô, contra tudo, contra todos. O Abel tem um apito inicial, já se acha injustiçado, já começa a reclamar, né? Não estou falando nem do Abel, estou falando de dentro de campo mesmo. Mas o Abel reclamou o jogo inteiro. Mas antes de falar da expulsão do Abel, quero trazer à tona essa instituição do futebol brasileiro, que é o chute na bandeira com o símbolo do rival. Só tem aqui isso? Eu não estou tentando lembrar. Na Europa acho que não tem muito isso. Que eu saiba só, até porque torcida única é praticada no Brasil. Né? Na semifinal do Carioca de 2022, o Erisson chutou 2 vezes contra o Fluminense e não tomou cartão. Olha lá. Ele não tomou cartão. Lembra-se debatido muito esse lance. O Cano, no primeiro jogo da final, contra o Flamengo, também, e não tomou cartão. Na final do Mineiro de 23, o Pavon chutou a bandeira do América, não levou cartão.
Luciano, Copa do Brasil de 23, comemorou assim na Neoquímica Arena. Tomou cartão, inclusive desfalcou o time no jogo da volta. No mesmo ano, Pavon comemorou com chute no Brasileiro, dessa vez contra o São Paulo. Teve o Veiga Dessa ali vez também, tomou. né? Passou o Veiga ali também. Teve o Veiga, que eu pulei ali, né, que não tomou amarelo contra o Galo, na Libertadores. Não sei se o juiz tinha conhecimento disso. E o Yuri Alberto, no Allianz, tomou amarelo. Então, o de ontem foi visto como uma resposta sim. ao Yuri Alberto ano O único passado. que eu acho que não fez foi o Cano ali. Por isso ele não levou amarelo. Eu acho que ele ia fazer, ele se arrependeu e falou, opa, vou pular aqui. Eu acho que até por isso ele não levou o cartão amarelo. Eu acho que houve um O Veiga arrependimento. tinha essa comemoração, né? Tinha essa comemoração. E o Veiga fazendo a do Palmeiras também. Palmeiras. Então, assim, E ele fez uma que era em bandeira neutra, na Supercopa de 23, contra o Flamengo. Uma bandeira neutra, não tomou cartão. Então vocês veem que na maioria das vezes o juiz aplica cartão. Acho até que na Libertadores, por desconhecimento dessa instituição do futebol brasileiro, o juiz falou, eu não vou dar cartão para isso não. Não vou dar cartão e seguiu. Ano passado, o Samuel Lino fez um gol no São Paulo, na Vila Belmiro. Ele deu um tapa na bandeira do São Paulo também, não sei se vocês vão lembrar. A bandeira caiu, aí o Danilo foi lá rapidinho, pegou e colocou na bandeirinha de novo, assim. Não me lembro se o Samuel Lino foi ou não. Mas tu viu a indignação que gera nos jogadores do time que sofreu o gol? Os do Palmeiras foram para cima do Yuri Alberto, aí os do Corinthians foram para cima do Flaco. Assim, é um pouco também de hipocrisia, né, Rizek? Porque assim, o teu companheiro vai e dá a voadora, beleza. Agora, se o jogador do outro time vai e dá a voadora, tu vai para cima. Quando é no teu estádio, para defender, vamos dizer, as cores, né? Eu não concordo, eu acho que não deveria ser feito, mas eu também discordo dessa confusão que gera depois. E o Klaus foi bonzinho, né? Porque dava para ter expulsado uns 2 de cada lado ali naquele salseiro, na confusão, né? Na confusão. Sim. Ali. Porque e foi até prejudicaria os times para a continuação do campeonato, né? Agora, é uma instituição do futebol brasileiro, cara. Eu vejo muito futebol, assim, eu não vejo isso em outros lugares. Até porque é também uma instituição nossa, a torcida única, né? Torcida única. Se tivesse palmeirense no estádio, acredito só na que Argentina o Flaco... tem torcida única também, né? Uma vez teve Palmeiras... Recente, né? Mas tem. Palmeiras e Santos no Allianz, o Rizek. Eu tava jogando. O Gabigol fez um gol, saiu correndo e ele comemorava assim, né? E ele fez assim. Aí todo mundo ficou indignado que ele fez assim para a torcida do Palmeiras, mas só tinha torcida do Palmeiras, cara. Então, assim, eu peguei ainda a fase de 2 torcidas, né? 10%. Cara, torcida única é broxante para o jogador. É broxante. Jogar um Palmeiras e Corinthians em Itaquera sem ter torcida do Palmeiras, fazer gol sem poder comemorar, ou o Corinthians jogar no Allianz e não ter torcida também é... eu acho horrível, cara. É frustrante. Eu acho horrível. Não, e depois eu acho uma derrota do poder público, né? Total. Você não conseguir montar um esquema de segurança capaz de levar 2.000 palmeirenses até a zona leste de São Paulo, ou levar 2.000 corintianos ali no Allianz, enfim, eu acho uma derrota do poder público. E será que o contexto é tão diferente de um estado vizinho do Rio de Janeiro? Será que o contexto é tão diferente? Será que assim, não dá para comparar São Paulo com o Rio por causa de tal motivo? O próprio Grenal. Mas na verdade o Rio, ele está ficando meio quilhado, porque o Sul ainda tem torcida mista, mas Minas não tem. Mas Minas foi decisão dos clubes, né? Até agora saiu uma situação que não poderia ter torcida única por decisão dos clubes. A não ser na verdade, o Cruzeiro tenta aplicar, pelo menos me disse o Pedrinho, o mandatário celeste, o Cruzeiro tenta, mas esbarra em decisões do poder público em Minas também. Posso estar cometendo tinha visto que foi um acordo entre os dois clubes. Sim, mas corroborado pelo Ministério e tal. E ele tenta reverter isso. Agora teve na Arena do Galo, teve torcida do Cruzeiro, né? Sim. Nesse clássico recente. Mas o sonho dele é Mineirão dividido. 6-6. O sonho dele é Mineirão dividido. Aí tem uma dificuldade de fazer isso na Arena MRV, pela construção do estádio, pela maneira como se deu, mas o sonho dele, segundo o próprio me disse, era voltar a ter um Mineirão dividido, como é o Maracanã dividido, como antigamente era o Morumbi dividido. Claro, se uma torcida for maior que a outra, acaba no Ceará é 70-30, se não me engano. No Ceará 70-30? 70-30. Já dá uma... já teve clássico esse fim de semana. Por exemplo, a gente fica imaginando, se tivesse torcedor do Palmeiras no campo, provavelmente o Flaco iria comemorar com eles, e não dando chute na bandeira. Eu tô com o Eric, eu não tenho opinião formada, porque um lado de mim olha para isso e fala, pô, isso aqui vai ficar marcado na história do clássico. É uma cena que vai ser lembrada.
Por outro, eu penso como a Jéssica, não precisa. E que no próximo clássico entre Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque, se tiver gol do Corinthians, eu não tenho a menor dúvida que o jogador que fizer o gol vai fazer igual, entendeu? Então, como teve arremessaram a cabeça de porco na Neoquímica, depois arremessaram uma galinha em alusão aos gaviões no Allianz, e assim vai. Fato é que entre mortos e feridos salvaram-se todos. Né? Não aconteceu nada grave ali. Não, graças a Deus. Né? Inclusive, nem cartão vermelho teve na confusão. Nem cartão vermelho, porque o Flaco foi muito frio ali, cara. Ele sabia que o limite dele era o amarelo, ele não respondeu a nenhuma provocação. Argentino, né? Não respondeu. Cinicamente não respondeu a nenhuma provocação. Né? Foi criado no meio disso, ele sabe fazer, né? Vamos pro pênalti. O Praz estava dando a opinião dele. Ele marcaria, como o PC Oliveira ontem no fechamento, o Praz marcaria esse pênalti. Desenvolva, Praz. Sabe por que isso? É que aí tem gente que tem uma teoria, não sei qual é a teoria de vocês, que para ser pênalti tem que ser muito falta. Mas daí todo mundo reclama da subjetividade da interpretação na arbitragem. Aí se tu criar isso, muito falta ou pouco falta, vai criar mais uma subjetividade. E eu, entendendo que se essa jogada fosse no meio do campo, entre dois jogadores, e o jogador adversário acertasse com o braço, a nuca ou o rosto do jogador adversário, é falta. E às vezes é até amarelo, né? O juiz dá, nessa proteção que tem. Então, eu acho que foi falta. Eu só acho que a gente tem, a cada fim de semana, lances iguais a esse. Muitos lances iguais a esse que não são marcados pênaltis. E aí a gente vai cair naquela questão do critério da arbitragem brasileira, né? Em alguns jogos uma coisa é pênalti, em outros jogos isso não é pênalti. No Libertadores marcaram também, né? Contra o Palmeiras, se não me engano, era River, eu acho. Palmeiras e River. Um lance do Everton. Não lembro agora. Foi agora, recente, né? Agora, assim, a gente vai ver no Campeonato Brasileiro, no Paulista, no Carioca, enfim, no Mineiro, lances assim ou bem próximos desse e que não serão marcados pênaltis. E aí isso é que gera a discussão e talvez irrite quem está em campo. Porque certamente teve lances iguais a esse, que o goleiro sai de uma maneira mais estabanada. O Carlos Miguel é um cara muito grande, então às vezes até o tamanho dele mesmo acaba fazendo com que ele esbarre de uma maneira mais violenta, mais forte, assim, no adversário, né? E uma explicação do ponto de vista da regra. Como vocês podem notar, o Carlos Miguel não impede o zagueiro corintiano de cabecear. Ele cabeceia e depois vem o choque. Mas como a bola estava em movimento, isso não tem impacto do ponto de vista da regra. O ex-jogador ou as pessoas, como um todo, tendem a olhar para isso e falar assim, poxa, mas se não teve impacto, para que marcar algo que se chama penalidade máxima? A regra não faz distinção se teve ou não teve impacto. A bola está em movimento. Você entendeu que esse choque é para falta, você marca o pênalti. Eu confesso que eu não marcaria. Eu acho que é um choque normal. Na minha opinião, é um choque normal de jogo. A quebrada do goleiro. O goleiro da quebrada, o centroavante faz aquela raspada, né? Ele faz a raspada e o zagueiro sobe com o braço e dá na nuca dele, na cabeça. Mas o braço do goleiro, ele é um instrumento do goleiro, né? É diferente do jogador de linha. Mas eu entendo que tu é goleiro. É um jogador normal. Assim, é um jogador normal dentro da área, só que ele pode usar os braços. Eu usaria esse argumento da Jéssica também. Eu acho que o braço do goleiro, ele é o que a ferramenta do goleiro. Talvez seria comparado se um jogador fosse com a sola no meio campo. Mas então o goleiro não faz falta com a mão? Não, faz. Mas ali, pelo que eu entendi, faz, pelo menos tanto que faz embaixo, muitas vezes, em cima, o meu é que eu vejo esse choque como algo normal. Eu acho que é um choque de jogo. Para mim é um choque de jogo, para mim. Mas assim, longe de, por exemplo... Eu acho que é na cabeça, por isso que... Se eu tô no VAR, eu não consigo chamar o juiz para rever, porque ele interpretou no campo... Mas ele não chamou não, né? Não, ele interpretou no campo, decidiu no campo, tudo certo. Eu não teria marcado, mas o juiz... Assim, a gente tem que entender que a regra tem interpretações da regra e aceitar interpretações diferentes da nossa. Se fosse uma trombada, Rizek, corpo, Carlos Miguel não acertou a bola, não acertou a cabeça do Gustavo Henrique, beleza, trombada de corpo. Agora, como tem a mão, o braço dele na cabeça... Eu acho que ele não acerta com o punho, né? Ele acerta com o antebraço, porque com o punho aí até coloca em risco. Mas é um lance que divide opiniões. Eu acho um lance de jogo, como é que falou, que vai se repetir assim, todo final de semana a gente vai ver um goleiro saindo rasgando e... E assim, por mais que eu discorde, tudo certo, o juiz viu no talvez campo... se ele tivesse subido o joelho de um jeito assim... E, com o pé, talvez... Eu acho que ali foi um lance de esbarrão mesmo. E que mudou, por exemplo, talvez tenha sido... Talvez, não tenho como afirmar isso de cabeça. Talvez tenha sido o melhor jogo do Carlos Miguel, pelo peso da partida, o impacto dele no resultado. Talvez tenha sido o melhor jogo dele com o Palmeiras, né? Está sendo muito elogiado nesse jogo.
o melhor em campo. Mas é um lance que muda a história dele no jogo. Se o juiz marca pênalti e a bola entra, hoje poderíamos estar falando aqui de imprudência do Carlos Miguel. Totalmente. Né? Totalmente. Goleiro bom tem que ter sorte, eu sempre falo isso. Tem que ter sorte. Eu ainda noto ele ainda um pouco inseguro ainda. Algumas boas defesas, mas mesmo as boas defesas ainda com uma questão de refino técnico justamente por isso, por ele estar sob uma pressão muito grande, substituir quem ele substituiu, de ter jogado onde ele jogou antes de chegar ao clube, e querendo ou não, é um goleiro de 28 anos, mas que tem pouca rodagem, né? Então, assim, vai ser importante o Palmeiras dar confiança para ele, jogos assim são importantes, e o Palmeiras ajudar na evolução dele, no restante da formação dele, porque mesmo com 28 anos, ele não é um goleiro experiente. Aí a gente, às vezes, confunde idade com experiência. Tu pode ter um goleiro jovem, o Donnarumma, com 20 anos, já era experiente. O Donnarumma já joga com 16 anos. Então, assim, o Carlos Miguel ainda tem uma reta final de construção, de formação, justamente, que é a parte que só o jogo dá. Aliás, que defesa que o Donnarumma fez ontem no fim do jogo, hein? Que é isso. Agora, é engraçado, né? O Hugo talvez só exista na vida do Corinthians porque o Carlos Miguel decidiu ir embora do Corinthians. Seguramente. Seguramente. É isso. Esses destinos que são... É isso. E ontem foi homenageado pela sua torcida. Do Hugo, né? Eu acho que o Hugo não falhou no gol, não. Não, o Hugo não falhou. Porque a bola desvia, aí o cara vai pegar em câmera lenta, vendo 5 vezes o lance, sabendo onde a bola vai, com a câmera de cima, ele vai dizer, mas não. Ali pelo contrário, eu acho que ele fez o que dava. São milésimos de segundo. A bola desviou, você vê que ele ia pegar a bola embaixo, a bola desvia no reflexo, ele pega em cima. E teve muito mérito do Flaco. Claro, aí o Flaco estava no lugar certo na hora certa. Finaliza de primeira. Vejo zero falha do Hugo. Zero falha do Hugo. Eu quando vi a primeira vez, eu falei, ih, Hugo. Aí depois que eu vi o desvio... Não, o desvio... E assim, quebra ele. E numa análise crítica, né, e eu falo assim, eu sou crítico com o goleiro. Não que eu fosse defender, que eu fosse melhor, eu fosse pior, mas eu sou crítico com o goleiro. Poderia apontar o dedo pro Hugo em 2 gols contra o Red Bull Bragantino. Ali tem 2 gols que pouca gente falou, mas que eu acho que foi um erro de abordagem dele. Concordo. Mas esse não. Contra o Bragantino eu concordo. A gente, sendo bem sincero com vocês, talvez não tenha o melhor ângulo. A gente não é detentor dos direitos dessa competição para mostrar o desvio. Mas tem imagens por trás do gol que mostram claramente. A bola dá uma subida, né? Dá pra ver. E o posicionamento de braço dele. O posicionamento de braço dele e do pé esquerdo. Porque assim, a bola vinha pro canto esquerdo. Esse pé esquerdo é o de apoio, ele vai saltar. Ele tem que recolher o pé esquerdo, lá encostar no chão. E é o pé de apoio dele, é o pé de E o Flaco é muito feliz. Considera uma defesa importante, inclusive. E o Flaco é muito feliz, né? O Flaco é muito feliz. Mérito do Flaco também. Mérito do Flaco. E pegou de pé direito, sendo canhoto ali. Exato. Outro lance folclórico que entra para a história do derby, este vencido pelo Palmeiras, é a maneira como o Andreas Pereira, antes da cobrança do Memphis, ficou lá. Aí a imagem, mais uma vez, que a gente pode ver. E o Andreas... vai à marca da cal lá e fica danificando o gramado. Como é que ninguém viu, cara? Então, exato. Não estou dizendo da arbitragem. A arbitragem deve ter visto, o assistente estava ali do lado, mas como é que ninguém do Corinthians viu, cara? Eu gostei muito da postura do Ranieri, que ao abordar o tema falou que os jogadores do Corinthians é que deveriam ter visto isso impedido. Então, eu acho até que os jogadores do Corinthians deveriam ter visto. Tá no bloquinho. Claro, mas isso não é legal. Carnaval, não é legal, cara. Assim, eu sei que o futebol tem malandragem, o futebol tem picardia, tem uma coisinha aqui que o futebol até permite. Mas isso eu acho que passa um pouquinho do ponto, sabe? Olha lá. Porque, assim, não faz o menor sentido isso, cara. Não faz o menor sentido. Aquela setinha muito boa para mostrar que... Se puder voltar naquela setinha, setinha, pra gente parar diretor, um pouquinho com o complexo de vira-lata também, né? É de um cara que nasceu na Bélgica e jogou na Inglaterra. Brasileirou rapidinho, né? Não é de um brasileiro brasileirou nato, rapidinho, né? Exatamente. Então, assim, eu nem trouxe essa tona. Eu acho que, tá na história da rivalidade. Sem ser romântico, nada disso. Frescura, eu não quero parecer... Tal. Mas eu acho que tem certas coisas, tem um limite para você provocar, desestabilizar. Eu acho que isso vai além um pouquinho. Assim. Eu queria que, se você, diretor, pudesse frisar a setinha. Aquela imagem da setinha. Essa imagem, frisa, por favor. O Denilson, você vê que ele está chutando bem na parte danificada. O Denilson opinou ontem no fechamento que o escorregão tem um impacto direto no gramado danificado. Eu acho muito difícil,
que não fui jogador, não sei o que é estar nessa grama de chuteira, batendo um peixe. Eu não vou especular, mas o Denilson opinou ontem no fechamento, não sei se o Praz, que já bateu o pênalti decisivo. Agora, vai ficar para sempre esse no imaginário. O Andrés foi fundamental, não foi? Foi um erro. Porque, por outro lado, o Memphis também escorrega muito em Itaquera. Eu vejo direto o Memphis... Itaquera escorrega muito. Então, era uma dificuldade que eu, quando ia jogar lá, tinha. Porque, de uns tempos para cá, mudou a chuteira. A chuteira é trava mista, que fala. É o mesmo número de travas, só que atrás, em vez de ter 4 de borracha, tu tem 2 de borracha e 2 de alumínio, que daí é 14 ou 16 milímetros, é mais alta. E na frente, em vez de ter as 8 de borracha, tu tem 4 de alumínio e 4 de borracha. Para o jogador de linha, eu acho que é ok. Só que para o goleiro, no gol ele fica mais barro, acaba tendo mais superfície para grudar o barro. E aí o barro fica grudado e tu perde a aderência no chão. O que eu fazia? Eu jogava com um modelo antigo de chuteira, que eram 6 travas grandes, e eu passava com um pincel vaselina embaixo da chuteira para o barro não colar. Mas mesmo assim, cara, em Itaquera, goleiro, quando tu saía deslizando, tu parecia porque a maioria dos campos, eu não sei como é que tá agora Itaquera, a maioria dos campos, depois da Copa, é muita areia, né? A base do gramado é plantada na areia. Itaquera era um dos poucos que era terra. Então tu notava, assim, muita diferença, cara. Muita diferença. O campo escorregava muito. Só uma correção. Foi que não teve expulsão no Flaco. O Gandula foi expulso. O juiz viu que o Gandula... Sobrou pro mordomo. Não, o Gandula chutou o Flaco. O Gandula deu um chute no Flaco. Sobrou pro mordomo. Todo mundo socou todo mundo ali. Acho que a questão é que depois desse lance do Andrés cavando ali, cara, a gente vai ver ao longo desse ano todo o pênalti que acontecer, alguém vai ficar vigiando essa máquina. Mas muitas vezes já fazem isso, né? Sim. Muita gente fica com a bola para não dar ao goleiro a percepção logo de quem vai bater, dele querer... Alguém protege, né? Alguém protege e tal. Mas assim, a gente falou assim, os jogadores do Corinthians deveriam ter visto. Tudo bem, eu acho que ok. Mas é a mesma coisa que a gente punir alguém que não fiscalizou, alguém que roubou. Pô, o erro está em quem roubou, não em quem não fiscalizou imediatamente, né? Nesse caso, assim, eu acho que o Andrés não deveria ter feito isso. Assim. Não, sem dúvida nenhuma, não deveria. Mas assim, eu acho que ultrapassa um pouco o limite ético do jogo. Mas assim, uma pergunta sincera, Praz. Hoje, na representação, ou quando for, não sei se é hoje, o Andrés vai ser aplaudido pela galera no vestiário? Vai ter cara que vai entrar sambando, fazendo passinho do Andrés. Eu também acho. No vestiário, certeza. Eu também acho. Isso vai entrar para a história do folclore do clássico, a sambadinha na marca do cal. E olha só, o Palmeiras é o time que mais vitórias tem contra o Corinthians em Itaquera, onde ele chegou à 7ª. Olha que dado curioso sobre como, mesmo com torcida única, esse clássico subverte qualquer lógica. Porque na Neoquímica Arena são 24 jogos, 9 vitórias do Corinthians, 7 do Palmeiras. E no Allianz Parque, né, no gramado artificial do Allianz Parque, 16 jogos, 6 vitórias do Corinthians e 6 do Palmeiras. E 4 empates. Está rigorosamente igual no Allianz Parque, no saldo daria Palmeiras, né? 18 gols marcados contra 16 do Corinthians. Mas é muito equilíbrio, cara. O Corinthians tem vantagem na Neoquímica Arena, mas notem, 7 vitórias do Palmeiras. Então, assim... Mesmo com torcida única, esse clássico subverte as lógicas do futebol. Como um de nós aqui falou no início do programa, esse clássico é maior do que o campeonato, né? E olha, talvez maior do que qualquer campeonato, né? Quando esses dois times vão se enfrentar, todo o resto perde a importância, o que importa é quem vai sair vencedor dessa batalha. E eu acho que são clássicos, assim, esses clássicos, o fator local importa, assim, é claro que o torcedor apoia, mas o que acontece em campo, acho que as ações em campo, os lances capitais, eles vão acabando por definir a partida pouco a pouco, assim, muito mais do que a presença do torcedor na arquibancada, embora eu defenda que tem que ter a torcida dos dois clubes, porque vai desde a postura que o time entra em campo, vai a maneira como o time está reagindo às ações, vai de uma expulsão no início do jogo, vai de um pênalti que é desperdiçado, por exemplo, então, assim, é um jogo muito equilibrado, né? Muito equilibrado pra caramba, como foi no Campeonato Paulista ano passado, quando o Corinthians sai campeão, quando acontece a Copa do Brasil, por exemplo, que o Corinthians consegue vencer o Palmeiras. Não acho que o Corinthians era favorito naquele momento, mas conseguiu. Então, nesses clássicos, assim, a teoria, o favoritismo, a gente discute isso antes do jogo acontecer, mas quando a bola rola, acho que tudo isso fica pequeno demais, sabe? Então tem muito equilíbrio nessa disputa, né? E é legal da gente ver que o fator local muitas vezes não impacta tanto assim.
Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!